Olá! Como verificar deformação de segunda ordem? A gente geralmente usa o efeito γ-z em sobrados. A NBR 18 fala sobre o coeficiente γ-z, que ela fala que basicamente ele é usado para calcular efeito de segunda ordem em obras e ele é válido para estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares. E quando a norma fala isso, um monte de gente vem e me pergunta mais conversa falando: como então, se eu tenho um sobrado, eu vou considerar o efeito γ-z, porque eu tenho que aplicar o efeito γ-z por causa do efeito de segunda ordem? Primeira questão é, isso aqui me aparece direto em lives. Eu sempre pergunto, o que é o efeito γ-z? Para e analisa a situação? Geralmente não analiso, porque as pessoas têm dificuldade para analisar o que é efeito γ-z, eu só quero aplicar a fórmula. Mas a questão é, se você entender esse conceito, você nunca mais vai ter essa dúvida. É um efeito bem fácil de entender, só que você tem que entender ele, você não tem que procurar a fórmula que aplica ele. Ok? Tá? Recomendo você assistir primeiro o meu vídeo sobre como é calcular o γ-z, que é o aumento dos esforços da estrutura gerado pela deformação causada pelo vento. Ok? Mas a questão aqui é o seguinte, antes de analisar um sobrado, vamos analisar um prédio de andares para entender melhor o conceito aqui. Tá? O que eu fiz aqui? Por que eu estou desenhando aqui tanto aqui embaixo quanto aqui em cima? Digamos, esse prédio de 8 andares aqui, eu tenho um prédio do lado esquerdo com os pilares em negrito e os do lado direito sem os pilares em negrito. Basicamente, esses pilares em negrito estão retos. Ok? Eles estão no prumo. Esses pilares aqui da direita, não. Eles estão tortos de propósito. É uma diferença pequena, mas eles estão tortos de propósito. Ok? Ó, esse pilar aqui está alinhado pela direita dessas linhas retas aqui, ó, mas aqui na base estão alinhados pela esquerda das linhas retas, ok? E a diferença entre essas linhas é onde o pilar está lá, aqui na base, até lá no topo, ok? Em 8 andares ele tem uma deformação gerada pelo vento disso. Essa é a questão do γ-z, porque eu vou verificar como que os outros efeitos da estrutura trabalham com a consideração do γ-z, ok? Essa é a questão básica. E para isso eu quero demonstrar uma coisa primeiro. Cálculo, esforço aqui, ó, tá? Vamos dar uma olhada nos momentos fletores da nossa estrutura. Tá? Por exemplo, essa viga aqui, ó, ela tem um momento fletor de 2,763. Ok? A viga, o prédio está no prumo, 2,763. O prédio saiu do prumo, foi para 2,754. Então teve uma redução do engaste aqui de 0,009. É uma diferença pesada? Não. Tá? 2,76 dividido por 2,75 é tipo 0,3% de diferença. É uma diferença mínima. Ok? O positivo deu 1,347 aqui, ó, é 1,341. Ok? O que reduziu o negativo aumentou o positivo, aproximadamente. Tá? Do outro lado tinha 4,81, com a deformação foi para 4,84. É uma diferença crítica, 4,84 sobre 4,81. Também é 0,6% de diferença, uma diferença bem pequena. E o positivo foi de 2,393, né? Antes ele tinha 2,395, então aumentou um pouquinho o negativo, reduziu mínima coisa positivo, ok? Então a gente vê que na cobertura, na minha cobertura, mudou praticamente nada. Teve uma diferença? Teve. Uma diferença muito pequena na estrutura, entendido? Tá. Agora, vamos verificar na viga baldrame, ou quem sabe na própria viga baldrame mesmo. Tá? Aqui eu tinha um negativo ó, de 8,238. Tá? E é normal em prédios mais altos, os baldrames têm momentos mais pesados. Okay? Por isso também que se usa mais altas em prédios, tá? Porque ela vai equilibrar todos os efeitos de vento. Tá? Então é por isso que a gente faz o arranque maior para não mandar tanto momento para a fundação. Mas a questão é 8,238 aqui, com uma deformação vai para 8,47. 8,47 dividido por 8,238, agora a diferença é 2,8%. Tá? Aquela diferença de menos de 1%, agora foi para mais que 2%. Ou seja, tem uma diferença bem maior nos momentos da baldrame. Positivo aqui, 4,4 contra 4,258. Então, 4,412 dividido por 4,258. Um aumento de 3,6%. Aqui eu tenho 8,372, aqui eu tenho 8,143. 8,372 dividido por 8,143, um aumento de 2,8%. E aqui eu tenho 6,978 e depois foi para 7,68. 7,68 dividido por 6,978. 6,978. Um aumento de 2,7%. Então o que eu vi aqui foi o seguinte, que lá no topo a diferença é tipo de 0,3% dos momentos. Tá? Inclusive alguns aumentam, alguns diminuem. Aqui na base não. Eu vi que todos os esforços da baldrame aumentaram ali em torno de 2,5% e 3%. Talvez um pouquinho mais de 3% em alguns, tá? Mas em torno de 3% de momento a mais numa baldrame.
Ok, na viga Baldrame. Tá? E claro, se fizer uma análise, quem sabe, da viga do quarto andar, vai dar um meio termo disso aqui, quem sabe, 1,5% e 2%. Ok? Como que está nos pilares também? Então é uma questão crítica. Aumento nos pilares. Vamos pensar aqui, ó, tá? O negativo vai ser igual, 2.763, 2.754, que é a diferença de 0.3, porque no topo não tem diferença, né? Digamos, basicamente, é o momento gerado pela viga. Tá? Agora, na base vai acontecer o seguinte aqui, ó. Digamos, no prédio normal, eu tenho 25.4 kg de força-metro. Com a deformação do vento, vai para 26.085. Então, 26.085 dividido pelo que eu tiro geralmente aqui, ó, de 25.461, um aumento também de 2,5% dos pilares. E o pilar da outra ponta, tá? Agora ele tem, digamos, 26.246, onde originalmente tinha 25.576, um aumento de 2,6% também. Então, o que a gente vê é o seguinte, que no prédio de 8 andares, tá? O coeficiente gama Z, no caso, está em 1,12, atualmente o gama Z desse prédio, eu tenho um aumento dos esforços em torno de 3% na base, ok? A questão que a norma vai falar o quê? Pelo gama Z, claro, ela vai usar simplificações e tudo mais, ela vai considerar inércia fissurada, estou considerando aqui outros fatores, mas a questão é que o que a norma vai falar é que eu tenho basicamente 1,12 de gama Z, vezes 0,95, eu tenho que majorar os esforços desse prédio em 6%, ok? É uma folga que eu tenho, na prática não passaria com 3%? Até passaria, tá? Mas a questão é que o gama Z é feito simplificado, tá? O P delta é um pouco mais preciso, tá? Que eu demonstrei aqui pelo P delta, tá? O gama Z é uma simplificação, mas é um princípio similar, tá? E quem sabe que com fissuração e com fluência, aumenta um pouquinho isso aqui. Não tanto, mas vai aumentar um pouquinho, quem sabe chega a 4%. Entendido? Essa é a primeira questão que você tem que entender. O que você tem que entender aqui é o seguinte, que no topo é bem pouco. Quanto mais andares eu tenho para baixo, maior essa consideração, ok? Por quê? Porque quanto mais alta a minha obra, maior o desaprumo possível, ok? Um prédio de 20 andares, vamos pensar um prédio de 20 andares aqui, ó, 20 andares, cada andar com 3 metros, eu estou falando de 60 metros de altura. Divido isso aqui pelo 510, que é a deformação limite, né? Um prédio de 20 andares pode deformar lá no topo mais de 10 centímetros, ok? Aí um sobrado, ao invés de ser 10 andares, de 20 andares é 2. Então, o que vai acontecer? Vou dividir por 10. Em vez de um prédio que deforma 11 centímetros, um sobrado pode deformar no máximo 11 milímetros. Tá? E por que isso é importante? Importante por causa do seguinte aqui, ó. Primeira coisa, esforço aqui, ó. Vamos pensar no sobrado agora aqui. Qual que é deformado aqui no sobrado? Esse sobrado aqui que eu demonstrei aqui, pilar 14 por 26, V14 por 40, nada absurdo. Qual que é deformado que ele tem de vento aqui, ó? 6 milímetros. No andar de baixo é 4,8 e na baldrame é menos que 1 milímetro. Ok? Então tem deformações muito menores no sobrado. Tá? Não só isso, que deformações muito menores, tipo, aqui é 6,5. Tá? É muito fácil eu pegar um pilar de 40, digamos, na obra. Tá? Sempre se fosse um pilar interno, mas a questão é fazer um pilar de 40 e a deformação vai de 6,5, que é uma deformação muito pequena, para 5, ok? Que é a base para 3,5. Então, um pilar reduziu 30% da deformação. Um pilar mais robusto. Tá? Nós vamos voltar para 6,5. O que aconteceu aqui foi o seguinte, ó, eu modelei o mesmo prédio aqui do lado, mesmo sobrado aqui do lado. O desaprumo está aqui, ó, é muito pequeno mesmo, tá? Pode ver que é um desaprumo bem pequeno, mas tem um desaprumo, ok? De 7 milímetros. A questão aqui é o seguinte, como que estão os esforços? Lembrando que na base é que eu vou ter as maiores diferenças. 2,761. 2,791. Então, 2,791 dividido por 2,761 é 1% de diferença. Ok? 1,259 aqui, ó, 1,267 reduziu o positivo, então eu poder aplicar uma retribuição e ficar a mesma coisa. Aqui eu tenho 2,219 e tinha 2,208. Ok? Então, novamente, 2,219 dividido por 2,208 menos que 0,5% de diferença. E aqui tem 1,41, aqui tem 1,394. Ok? Então, diferença também muito pequena. E nos pilares? Nos pilares aqui, digamos, tenho na base, até colocar uma escala maior, porque está muito pequeno, 0,873 com a deformação 0,884. Ok? 0,884 dividido por 0,873, eu tenho 1% de diferença. Ok? Aqui eu tenho 0,463, onde eu tinha 0,457. 0,463 dividido por 0,457 é 1% de diferença. E aqui eu tenho 1,98, depois foi para 1,21. 1,21 dividido por 1,98 é 1% de diferença. Ok? Então, a questão que a gente tem aqui é o seguinte.
o aumento de esforços num sobrado, já estou com metade da deformação limite, é 1%. Ok? Não só 1%, mas em alguns casos até diminuiu. Ok? Então, é um efeito extremamente pequeno de sobrados, porque para ter um efeito gama Z, eu tenho que ter uma deformação da obra, e a deformação de uma obra é muito pequena se ela é uma obra baixa, ok? E uma casa vai ser menor ainda esses efeitos, ok? E aqui eu estou considerando alguns efeitos que num prédio vai mudar pouca coisa, mas no sobrado pode mudar bastante, como por exemplo, se o pilar de arranque aqui ele está aterrado, meu solo tem uma capacidade de suportar alguns efeitos horizontais pequenos. Ok? Ah, mas é uma diferença pequena. Realmente a diferença pode ser pequena, mas em um sobrado isso pode fazer diferença. Ok? Num prédio complica, mas no sobrado pode fazer diferença. Uma pequena resistência horizontal pode fazer uma diferença gigante no sobrado, porque ele tem cargas pequenas. Ok? Essa é a questão base. Então, como que você considera o gama Z em sobrados? Muito simples, você ignora ele, porque feito de segunda ordem para correr, você tem que ter deformação pesada e carga pesada. Ok? E aqui, tecnicamente, a gente entra na outra questão do efeito gama Z. Como que eu considero o efeito gama Z em um galpão? Primeiro que, normativamente, você não precisa. Tá? NBR 1800 permite se nem considerar. Mas a questão é que galpões não têm cargas gravitacionais pesadas. Então, você considera o gama Z ignorando ele. Ok? Efeito de segunda ordem, ele vai ser crítico em obras altas e pesadas. Se a sua obra é baixa, menos de 4 andares, ele vai ser muito pequeno, vai ficar em menos de 1%. E, se a sua obra é leve, ele vai ser tão pequeno, na verdade, inclusive uma questão é que em galpões, ele pode chegar a ser negativo. E você estaria indo, digamos, considerando o gama Z, você está indo contra a segurança, porque o efeito gama Z pode, digamos, deixar um pilar que estava em compressão, não, flexão, tensionado mais reto. Okay? Ele pode forçar a verticalização. Ele pode ser uma segunda ordem benéfica. Tá? Tem vídeo inclusive sobre segunda ordem benéfica. Mas a questão é que, se você não tem carga pesada, se você não tem força pesada, você está pensando em gama Z só pelo nome e não pelo efeito. Okay? E você parar de se preocupar com isso e começar a analisar. Ok, eu quero colocar o gama Z. Por que você quer fazer isso? Qual que é a diferença que vai ter? E você vai ver que a diferença é ínfima e você está gastando tempo à toa para modelar uma coisa que não vai ter diferença no modelo estrutural porque os efeitos são pequenos. E se você entendesse que o gama Z é baseado na deformação da obra e como a deformação da obra é muito pequena, se ela é baixa, não vai adiantar de nada considerar ele, você não precisaria fazer essa pergunta. Ok? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.